Bom, gente, então vamos começar nossa conversa. Como o Tiago explicou, a gente vai começar falando ah, de quais são as dificuldades que a gente vê nessa questão da formação, da qualificação e da certificação. Qual é a nossa vivência? Na verdade, eu quero que cada um que for falar primeiro diga seu nome, suas ocupações, e, e aí a gente começar a falar sobre isso. Aí, conforme for, eu vou fazendo algumas perguntas, para a gente pensar em qual é a maior dificuldade que encontra, que enfrenta na questão da formação, como é que foi sua formação, quais são as dificuldades que vê no mundo do nosso campo profissional, para as pessoas, não só a si próprio, mas como vê a situação geral em relação à formação, à certificação profissional. Se você teve acesso a cursos, quais os tipos, onde é que encontrou, se conseguiu frequentar, como é que é a questão da bibliografia também. Eu estou fazendo um panorama aqui para a gente pensar em coisas que a gente já conversou e percebe nos grupos, na fase anterior do fórum, na fase dos encontros regionais, a gente ouviu muitas falas a respeito disso. Aliás, vou pausar, eu sou Heloísa Lira Bulcão, sou branca, tenho 63 anos de idade, tenho cabelos iluminados pela vida, um pouco cacheados. Estou no escritório da minha casa, tem uma parede metade magenta e a outra metade tem alguns impressos de trabalhos que eu participei, tem um objeto que fez parte do filme Como Era Gostoso Meu Francês, tem alguns objetos de artesanato brasileiro. Então, eu queria saber se alguém já quer começar se apresentando, falando, e conforme for, eu vou puxando perguntas e a gente vai conversando. Quem gostaria de começar? Eu posso falar. Eu posso falar. Obrigada, Maria Cecília. Meu nome artístico é C6L, mas meu nome é Maria Cecília Pereira Iseli Barberes. Eu sou branca, eu tenho 64 anos. É, Estou no meu escritório também, que tem umas fotos atrás. E, e eu, na realidade, comecei a minha carreira um pouco tarde, né? Mas antes tarde do que nunca. Eu eu venho do mundo corporativo, mas eu nunca me afastei do mundo artístico, porque era uma coisa que eu gostava muito. E aí eu encontrei algumas dificuldades, porque eu prestei 2 vezes a SP de teatro e tive dificuldade de ingressar. Não é de falar por causa de nota, porque eu acho que não foi nota, na realidade, mas foi justamente pela minha idade. Que 2 vezes eu fui questionada se eu ia aguentar aula todo dia. Então, essa dificuldade que eu enfrentei, aí eu passei a fazer pós-graduação na Belas Artes. Aliás, eu sou fui aluna da Rosane, com É, muito prazer. E aí, é isso, estou ingressando no mercado de trabalho agora, mas eu acho que em termos de formação, a gente tem poucas oportunidades gratuitas, né? E eu acho que essa é a grande coisa que me incomoda e eu achei importante trazer para cá. deixa eu te perguntar uma coisa, Cissa. Hum. Você atua em quê dentro do Então, teatro e da dança? já fiz algum trabalho na cenografia, né, como assistente, mas ainda estou no início, então não tenho ainda um portfólio muito consistente, mas assim, são trabalhos da faculdade que a gente fez, alguns trabalhos da faculdade, e quero ingressar nessa área. Fiz alguns curtas, participei de alguns curtas porque eu tinha feito direção de arte na AIC, Aham.
e assim, para escolher a cenografia em si. Legal. É bom te ouvir. E a questão de bibliografia? Você sente dificuldade? Você achou onde buscar essa formação? Onde buscar um complemento dentro do... Quer dizer, você está fazendo o mestrado agora, é isso? Não, eu estou terminando o pós, eu estou agora Ah, na uma parte do pós, tá. TCC. Tá, É tá. Aham. porque é, não, eu acho que não. Inclusive, assim, eu sempre estou atrás de cursos, né? Eu já fiz diversos cursos, Uhum, porque eu quero me qualificar, né? E não tem dificuldade, assim, eu fiz cursos no MIS, fiz cursos com cenógrafos independentes, então eu acho que nesse aspecto eu tenho encontrado bastante material. uhum. Mas a questão de bibliografia, de livros para você se formar, se informar, Sim, se formar, também tem achado e tem. sente facilidade. Sim, principalmente indicados pela Belas Artes. Tem muita coisa que Tá, é indicado por eles. tá. Obrigada. É, deixa eu pensar, quer dizer, isso, acho que você já falou de todas as coisas que eu perguntei aqui. Ah, e a questão de certificação profissional, você conseguiu? Você tentou tirar uma certificação Não, como ainda não. cenógrafa? Ainda não. Ainda não, e assim, eu participo de grupos que as meninas dizem ter muita dificuldade nisso. Então, elas me relatam que, que tem dificuldade nisso. Tem. Aham, Mesmo eu conheço gente da SP de Teatro que fez lá, e muitas relataram problema de ter algum certificado. aham. O certificado do curso ou Não, não, no certificado a não, comprovação profissional, a é certificação isso, profissional, o registro, né? certificação Pelo profissional. registro pelo sindicato, como é que você buscou essa certificação? Então, eu não busquei Não ainda, chegou a buscar, tá? Mas as não, pessoas mas tiveram eu tenho dificuldade. relatos de pessoas que tiveram muita dificuldade. Tá, tá, tá. Obrigada, viu, Cissa? Quem De mais nada. gostaria de falar? Ah, você é paulista mesmo? Você é daí, esqueci de te pedir para falar isso. De onde que você Sou é? de Você nasceu, São Paulo nasceu capital. e trabalha em São Paulo. Tá, Sim. tá. Quem mais gostaria de falar? Posso ir eu, Elô? Pode, claro, querido. Renato Boa é noite, parceiro de gente. vários trabalhos. Boa noite a todas, todos. Hoje eu entrei aqui nessa sala, acho que vários temas me interessam, mas hoje vim aqui visitar, que eu acho que pode ser uma colaboração interessante para a gente debater. Eu sou o Renato Bolelli Rebouças, de São Paulo, vivo e trabalho aqui. É, Um homem branco, estou numa sala de trabalho com quadros de cor branca. Tenho 45 anos e atuo tanto na prática, como cenógrafo, diretor de arte, professor, cenógrafo e pesquisador, e também no ensino. Eu não sou vinculado diretamente a nenhuma instituição, né? Tenho mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo e atuo em muitos cursos livres que eu acho que poderia ser, eu acho que um pouco um panorama. Tem me interessado muito esse olhar sobre a formação do Brasil. Eu tenho uma pesquisa que resultou na minha pesquisa de doutorado, que é uma possibilidade de pensar uma formação nacional ou uma característica ou perspectiva brasileira ou a partir do subglobal, no sentido de não seguir um modelo europeizante ou do norte de formação. Eu gostaria de colocar alguns pontos de questões, né? Há uns 2 anos atrás, eu fui convidado pela Fundação Itaú Cultural, aqui de São Paulo, mas que tem uma abrangência nacional, para realizar um curso que foi online, foi no final da pandemia, que era entre cenografia e expografia, mas um curso que buscou reunir participantes de todos os estados do Brasil. E eu participei de um processo de avaliação de 200 pessoas aproximadamente, com experiências muito variadas, formações variadas. Então, acho que poderia colaborar um pouco tentando trazer um panorama mais do que questões exatamente minhas, mais do que tenho vivido e visto, né? Junto à Elo, a gente tem avançado aí muitas pesquisas na associação, mas o que eu vejo é que a gente tem uma formação muito diferente,
e que tem lados bons e ruins. Por um lado, por exemplo, se a gente for pensar em formação em cenografia ou figurinos, que é onde eu tenho maior experiência, não sei tanto com iluminação, sonorização e outros aspectos do teatro e da dança. A gente tem, apenas no Rio de Janeiro, 2 cursos de formação integral, ou a SP, aqui com um curso mais reduzido, né, com algumas questões que são gratuitos e passam por processos públicos. Muitas vezes a gente vai ter pelo país, pelo que eu vejo, disciplinas, cursos menores ou cursos livres, e essas pessoas que estão na área vão vir de várias regiões, e de várias, algumas já fizeram arquitetura, outras não, ou do design, ou das artes, ou do teatro, da própria prática. E isso acaba criando um campo, por um lado, muito interessante e aberto, e muito criativo. Por outro lado, quando a gente vai olhar para as questões técnicas, ou, por exemplo, processos construtivos, processos ligados à técnica, à costura, à cenotecnia, a processos de realização, ou mais ligados à própria arquitetura teatral, por exemplo, se a gente for pensar a caixa cênica, acabam ficando um pouco comprometidos, né? Então, eu vi gente com bagagens muito incríveis que não conseguem muito espaço de trabalho ou estão deslocadas dos grandes centros, onde a prática e a formação e o movimento, que talvez esbarre nessa questão que a Cecília, desculpa, esqueci seu nome artístico, É colocou, Cissa, dificuldade de é Cissa. profissionalização, Cissa. Eu vejo que muita gente quer fazer, tem bagagem, mas não encontra um lugar para participar de um trabalho, para conseguir uma comprovação, para levar para o SATED, pelo menos em São Paulo funciona assim, e comprovar, né? Vem de uma geração que batia na porta dos cenógrafos para trabalhar, falo cenógrafos que a grande maioria eram homens, para trabalhar de graça, para conseguir ter alguma experiência. Então, eu vejo que é um trabalho, uma profissão que ainda é muito elitizada, porque você tem que ter várias formações, muito tempo disponível, e é muito difícil, muitas vezes, juntar o seu trabalho em outras áreas ou numa formação com esse curso, né? Eu sou arquiteto, por exemplo, de formação, e que eu vejo também uma grande questão entre uma formação, muitas vezes, muito específica de uma arquitetura teatral que eu quase não vou ver na minha prática, porque os teatros, infelizmente, não possuem condições técnicas que me permitem realizar uma série de conhecimentos que estão, muitas vezes, nos livros, ou em muitas, até então, até, sei lá, 10 anos atrás, a bibliografia era basicamente internacional, de origem inglesa ou francesa, e como que eu faço isso acontecer no meu cotidiano, sendo que minha realidade é completamente diferente. Então, meu processo de ensino, eu tenho cada vez ficado interessado em como juntar isso e pensar uma prática que já parta desse princípio, digamos, a partir das precariedades que temos, das questões que envolvem aí os nossos modos de fazer, não para reclamar deles, mas para perceber potências, tentando inverter um pouco essa dimensão. E eu entendo que a gente vai ter, mesmo que a gente está setorizando aqui, se eu estiver falando demais, me corte aí, Elô, áreas Tá. muito distintas, e a gente está hoje falando de teatro e dança, mesmo dentro do teatro, a gente vai ter teatro musical, teatro comercial, grandes teatros, teatro experimental, teatro de grupo, teatro semiprofissional. E a gente vai ter uma gama muito diferente e é muito difícil regularizar isso no sentido entre ensino, prática e não vou entrar aqui em relações tanto de trabalho, mas ousaria incluir remuneração. Todos esses outros temas que estão nas outras salas, eu acho que esbarram nessa questão, porque a gente tem relações muito diferentes de trabalho, com formações muito diferentes. Então, acho que não, eu vejo como uma questão dupla entre problematização, mas também uma possibilidade de olhar caminhos a partir daí. Vou encerrar para todo mundo poder falar, depois, se for o caso, a gente pode conversar mais. Maravilha, obrigadíssima, Rê. É muito importante, me dá vontade já de falar um monte de coisa da minha história, mas vou deixar para eu falar por último. Gente, quem mais quer falar, por favor? Olha, eu queria pedir desculpas de eu estar olhando para o teclado, que eu estou procurando escrever tudo que vocês falam, que é importante a gente ter o registro, então eu dá vontade de olhar para os rostos de cada um e poder ver as expressões, eu fico lá e cá, aqui escrevendo para não perder as falas de vocês, apesar de estar gravando, mas porque a gente depois vai passar o resumo lá para a sala grande. Eliezer está aqui? Ah, chegou, Eliezer. Ah, então me ajuda nessa questão do tempo, meu amor, que a gente combinou isso, porque eu estou escrevendo, ouvindo, e aí ver o tempo das pessoas fica mais difícil. Você pode me ajudar? Posso? Ai, obrigada, queridão. Quem quer falar agora?
Eu acho que eu posso falar. Oi, Daniel. O Daniel quer falar? Tudo bem, eu espero. Não, ué, você não é Daniel? Eu entendi que você era Daniel. Não, você é Siga, Cris. Eu que Cris. olhei Depois errado. eu vou. Desculpa, Cris. Ah, eu acho que foram os dois ao mesmo tempo. Foi isso. Então, Boa noite, eu sou o Cris Diniz. Então, eu atuo em mais de uma frente, mas me coloquei aqui desculpa, na. Cris. Cris, deixa eu te perguntar antes para você dizer de onde você é e fazer sua descrição, Ah, por sim. favor. Tá. Eu sou de Belo Horizonte, sou uma pessoa não binária, de pele clara, tenho barba no rosto com o queixo já grisalho, cabelos cacheados caídos para o lado direito, os óculos redondos, azuis. No fundo tem uma janela de madeira, uma parede branca e estou com uma blusa preta. Então, sou de BH, Minas Gerais. Não cresci aqui, cresci em Cuiabá, comecei a fazer teatro em Cuiabá, na verdade, em Mato Grosso, e vim para Belo Horizonte para fazer faculdade, para estudar no FMG. Eu estou aqui porque eu participei do processo de criação de um dos primeiros cursos profissionais de iluminação do Brasil, que foi dentro do Tecnologia da Cena, do Cefart, do Palácio das Artes. Meu mestrado foi sobre iluminação e essa uma metodologia de trabalho para que as pessoas que estão atuando na cena tenham consciência de como a luz desenha o corpo no espaço. E também tenho pensado e trabalhado sobre a formação na produção, gestão cultural. Então, quando eu dei aula na FMG, eu ministrei as disciplinas dessa área, além das de visualidades da cena. A UFOP também tem, agora eu estou como professor e substituto da UFOP, dando aula de iluminação, algumas cadeiras da licenciatura e também algumas matérias relacionadas à produção e gestão cultural. Aí já falo um pouquinho das mazelas depois. Não, pode falar, é isso mesmo. Eu acho Agora, que. só lembrando, quer dizer, tem as mazelas, nós temos milhões de mazelas, mas a Não, gente aqui está no foco dessa questão da formação. Claro que vai pincelar também das nossas mazelas, mas buscar ter o foco mais nessa questão, né? Porque a gente separou por salas, então tem lá o pessoal falando mais das relações de trabalho, aqui a gente está mais nessa dificuldade da formação, da certificação. Então, só para a gente direcionar um pouquinho a conversa. não, mas é nisso mesmo. Eu acho que Aham. tanto num olhar macro, principalmente na área da dança, nos cursos de formação, nas universidades, nos cursos de artes em geral, é muito raro ter alguma matéria voltada para produção, gestão cultural, para pensar e estruturar a própria carreira. Eu acho que isso é uma coisa que pode apontar do fórum. É mais comum achar na de teatro essas formações, iluminação, matérias de iluminação, de cenografia, mesmo que não seja algo aprofundado, pelo menos um semestre, uma cadeira. Nas formações em teatro a gente acha mais, algumas optativas pontualmente de produção. Eu acho que produção obrigatória Uhum. tem só em duas ou três faculdades de teatro. Em dança não tem nenhuma, então acho que também é um apontamento nesse sentido, assim. E aí isso afeta, obviamente, a formação e certificação dessas áreas que são diferentes. Você atuar na produção de dança, festival, gestão e produção de um festival é diferente de um grupo, que é diferente de um Sim. espaço. Se é de teatro ou de dança também, existem suas especificidades. E eu sinto falta dessas formações. Eu acho que algumas bibliografias a gente já tem, nossas, assim, tanto na área da iluminação. Alguns livros, muita gente já fez doutorado já e já publicou livros, assim, como a produção tem menos, né? Voltada para o teatro, assim. Tem o livro da Lena Cunha, agora ela está terminando doutorado, vai publicar livro também, o do Rômulo Avelar. Mas eu acho que eu apontaria isso, assim, dentro das formações formais, no campo do Uhum. teatro e da dança, a incipiência de pelo menos apontar as possibilidades que existem, porque aí as pessoas não criam nenhum vocabulário, um repertório para conseguir dialogar com a produção ou com a técnica, e isso gera Uhum. conflitos. Então, acho que é por aí. É isso. Ah, muito bom. Pouco diálogo, gera conflitos. Muito bom a tua fala. Muito obrigada, querida. Eu acho que você falou de todas as questões, né? Falou dos cursos, da tua formação. Você atua na luz, né?
Eu crio luz e cenário, visualidades. Eu atuo na Ah, tá, dramaturgia visual como um todo, produção, mas eu também dirijo espetáculo, atuo. tá. Então, Nesse luz, momento, eu estou dando aula na universidade. cenário, tá. Você trabalha com luz, cenografia e produção. Isso. Tá, beleza. Obrigada, querida. Quem mais quer falar, gente? Bom, vou seguir aqui, Daniel. Eu sou um Daniel. homem branco, hétero, cis, e olhos claros, cabelos claros, visto uma camiseta azul. Estou num escritório e estou com fones brancos nos ouvidos aqui para conseguir me concentrar um pouco melhor no nosso papo. Eu sou de Campinas, moro em Campinas, mas sou do interior do estado de São Paulo, uma cidade chamada São João da Boa Vista, divisa com o sul de Minas. E, bem, aqui em Campinas, eu me mudei em 2005, depois de trabalhar uns 6 anos com teatro, foi onde eu me iniciei, lá em São João da Boa Vista. Depois a gente se mudou para cá, o grupo todo, muito movido pelo fazer teatral mesmo, né? E onde havia mais campo. E desde sempre, embora eu tenha entrado no teatro para ser ator, desde sempre eu fui também ficando muito ligado aos bastidores. E eu não tenho uma formação acadêmica, a minha formação ela veio por meio do fazer teatral, depois por meio de vários cursos, e a certificação ela veio via SATED, onde hoje eu sou ator, cenotécnico e operador de som e luz, assim, enquanto regulamentação, né? Mas atuo muito como rigger artístico, que é essa pessoa que faz as montagens de aéreos, de todas as Atua. estruturas. Como é que chama? Rigger, rigger Rigger. artístico. É o nome que a gente ainda Aham. usa o nome da gringa, já que a profissão não existe É, aqui, embora é, os profissionais existam. isso é uma questão. A gente vê muito. Fechou seu microfone, Alô? Eu fui mexer no cabelo sem querer, desliguei o fone, está no ouvido, desculpa. Mas essa questão das nomenclaturas estrangeiras, É, estrangeirismo, é uma dificuldade que a gente vê em muitas áreas. e eu acabo atuando em muitas profissões dessas que a gente entende. Eu não sei se as regiões vão sendo chamadas de maneiras diferentes, né? Mas, por exemplo, contra-regra, eu não sei, na verdade, se eu atuo como essas profissões ou se a gente foi se habituando aos nomes, já que a gente tinha que nomear de algum jeito para estar na ficha técnica. Então, hoje, além de ator e acrobata, de quando eu estou na cena, são as funções que eu ocupo. Eu atuo muito como o rigger artístico, fazendo montagem de aéreos, mas também trabalho bastante como contra-regra, e é um nome que a gente foi encontrando para tentar se desviar um pouco do que era o cenotécnico, do que era o operador, do que era o maquinista, enfim, aquelas profissões que já têm uma definição um pouco maior, as que sobravam e já eram do meio, a gente foi se agarrando a elas, né? Então, entendo também que a gente tem uma questão, o pessoal falou disso, eu acho que é isso, né? Se a gente não é visto, a gente não é lembrado. E eu acho que a gente tem muitas profissões invisibilizadas, nos bastidores, principalmente, né? E invisibilizado não só no fazer teatral, no fazer da dança, no fazer circense, mas na hora de um reconhecimento de estar numa planilha orçamentária, na hora de conseguir dialogar com um produtor, uma produtora, e saber como é que você vai ser remunerado, esse tipo de coisa. Então, acho muito importante a gente começar a botar uma lupa, né, em cima disso. Esse trabalho todo que está sendo feito aqui, proposto, é maravilhoso, acho que por conta disso, porque a gente tem uma chance real de uma série de profissionais e uma série de profissões que estão aí sendo desenvolvidas há muito tempo. É Muito isso, muito bom. obrigado. E essa parte da bibliografia, como é que você percebe dentro O desses conheci... campos todos que você atua, né? Porque tem muitas Sim, as profissões, digamos, em cima da escala de, né?
hierárquica, eu acho que ainda tem Aham. alguma coisa, mas as coisas mais técnicas, eu te pergunto Elas como não é existem, né? exato, né? Como ator e acrobata, sim, a bibliografia é vasta, mas e também a formalização dos processos para a formação, criação, né, isso tudo é muito vasto, mas as profissões todas pelas quais eu permeei, a gente vai sempre buscar algo fora, algo técnico. Então, trabalhando com som, você vai buscar informações em técnico de som, trabalhando com luz, nos iluminadores. Como rigger artístico, por exemplo, eu vou buscar informações que são de normativas que não abrangem o teatro, o circo. Então, eu fui me formar bombeiro civil, estou me formando escalador industrial, me formei técnico em segurança do trabalho, Peraí, tudo me isso diz para essas coisas, eu quero escrever. Você se formou em bombeiro civil, civil, ó, técnico em segurança do trabalho, aham, arborista, e é o que? Arborista, ar- arborista. arborista. O que é isso? É, É quem faz escalada em árvore para podas e É, supressões, tá. e isso eu só Eu, fui buscar isso porque eu almejava espetáculo em árvore e queria saber quais as sei. técnicas de segurança para as árvores, por exemplo. Então fui aprender Aham, um pouco de trabalho com cordas em árvore. bacana. E agora estou envolvido num curso de alpinista industrial, porque ele dá uma certificação e é um pouco, acho que tem um pouco a ver com aquilo que a gente estava falando um pouco atrás. Parece quando você tem um certo currículo e você vai discutir com um produtor, ele olha aquilo e fala: ah, esse rigger aqui, ele é formado nisso, naquilo e naquilo outro. Então é sinal que ele tem conhecimento. E basicamente é o mesmo conhecimento que eu tinha quando vinha do empirismo e fazia tal qual as mesmas. Porque como essas funções, elas não são voltadas para o teatro, nem para o circo, nem para a dança, o que acontece é que a gente vai adaptando, né? A gente vai lá, aprende uma técnica, volta para cá e faz toda uma adaptação para que isso exista. Inclusive, o meu trabalho de conclusão de curso como técnico em segurança do trabalho, que foi no Senac, foi inclusive o trabalho em altura nas artes. E saí de lá com a missão, isso foi recente, saí de lá com a missão de transformar o trabalho num artigo científico para a gente brigar por uma norma, por uma nova normativa técnica, porque as normas existentes hoje, infelizmente, elas não nos protegem, elas nos condenam. Porque para você fazer um trabalho em altura em qualquer espaço artístico, você tem que ter um certificado do que eles chamam de NR35, por exemplo, que é uma norma regulamentadora. E se eu dou o meu certificado para qualquer contratante e sofro um acidente, o contratante vai dizer, mas você não era certificado? E nenhuma norma hoje atende às especificidades do teatro, do circo, da dança. Então, a, a luta então aí por uma nova normativa técnica, tal qual os alpinistas industriais tiveram e assim por diante, isso vai ser necessário para que a gente no teatro, no circo, nesses espaços artísticos, nos centros culturais, a gente tenha também além da profissão, além da nomenclatura da profissão e desse reconhecimento, a gente tenha também normas que nos protejam na execução do nosso trabalho. Ai, muito bacana, muito bacana. Daniel, você é Daniel, né, Daniel? É. Muito obrigada. É, Nossa, já respondeu todas as perguntas. Muito bom. Gente, quem mais quer falar? Eu acho que temos aqui. Ah, quem mais? Peraí, Maria Eduarda. Quem mais quer falar? Tem a Judite, da Companhia da Arte, tem a Renata Rezende, tem a Benedita Aparecida. Estou não falando das pessoas da Mobile, só para apresentar para vocês, a gente tem as pessoas que são da Mobile, Mobiles, que estão ali na descrição dos participantes, que é uma empresa de mobilização que está nos ajudando toda a parte técnica do fórum.
Então, esses não são da área da gente, não vão dar seus depoimentos. A Bárbara está como, não é tradutora, é intérprete de Libras, a Bárbara e a Patrícia. Vai ter a Manuela Menezes. Quem quer falar, gente? Senão eu posso puxar e chamar, mas era bom as pessoas levantarem a mãozinha ou abrirem seus áudios. A gente quer ouvir todo mundo. O importante daqui é a gente aproveitar o tempo, a gente tem até as 9 horas. A gente vai passar a primeira parte falando das dificuldades que a gente sente. Depois a gente vai conversar um bocado sobre que soluções teria para a gente suprir essas dificuldades, né? Para fazer uma pauta do que a gente tem que batalhar por, né? Então, eu queria ouvir mais Boa gente. noite. Boa noite. Boa noite, Eu sou a Benedita. Benedita. Eu sou do Conselho de Cultura de Santa Bárbara do Oeste. Eu tenho um pouco de formação na segurança de trabalho, não é assim um técnico, né? Mas eu acho muito importante essa área porque os artistas não têm essa cobertura. E eu já vi muita gente sofrer acidente e não ter amparo, né? Porque às vezes é terceirizado, não é da secretaria, não é da companhia. Eu gostaria de aprender mais sobre essa área para quando tiver algum evento, alguma coisa, eu estar presente e certificar, né, fora o bombeiro, segurança que a gente tem na cidade, ver qual é a condição que a companhia está oferecendo de segurança para os artistas que estão atuando, não só os artistas de palco, mas os que ficam atrás da câmera lá, né, os luzes, até o pessoal da fachada, da entrada. Eu acho que é importante a segurança em todos os sentidos, em todos os lugares. De qual estado que você é, Benedita? Eu sou de São Paulo, sou da região metropolitana de Campinas, eu moro em Ah, Santa tá. Bárbara do Oeste. Região Metropolitana de Campinas. Isso. P. Tá, e você tem formação própria dentro dessa parte de segurança? Não, eu tenho só que eu fiz formação quando fazia parte da indústria, que é pelo sindicato, eu era da CIPA, né, e fazia parte da segurança do trabalho no ambiente de trabalho que eu exercia na época. Mas agora eu estou aposentada, então eu estou só aqui na cultura, no conselho, na distribuição dessas coisas. Não estou mais em fábrica e chão de fábrica. Aham. Então, e você está dentro dessa área da cultura há quanto tempo? Ah, faz uns 15 anos já. Uhum. Eu estou mais na narrativa oral, na contação de história, apresentação, teatro, essas coisas, sabe? Ah, você faz também ou você busca a segurança nesses eventos? Não, eu fico atento nessas coisas, os eventos, quando a gente está atuando, né? Não só meu grupo, como outros, dentro dos ginásios, das bibliotecas e também da Secretaria de Cultura mesmo, né? Do teatro que a gente tem aqui na cidade. Que aqui é bem Uhum. assessorado, graças a Deus, mas tem lugares aí que é muito Uhum. precários aqui, vizinhança, né? Cidades menores, com menos recursos. Aham. Aí você dá apoio também nas cidades do entorno? Ainda não, porque ainda Uhum. não fui determinada assim pelo conselho de fazer essa parte. Estou fazendo a parte de palestra ou então de atuação onde eu estou. Por exemplo, se eu participar de um evento, eu já estou atento ali, faixa de segurança, bombeiro, os hidrantes, todas as coisas que estão funcionando. Mesmo que esteja bombeiro, eu fico muito atento a isso. Aham. Atenta, né? Que Aham. agora é obrigatório, né? Tanto língua como segurança, como bombeiro, como polícia, ambulância, certas coisas, mas quando
o evento grande, né? Que daí tem toda essa segurança. Mas quando é por exemplo, assim, um circo, dá até um pouco de segurança. Mas apresentação pequenas, diversos lugares, escolas, bibliotecas, onde tem pessoas idosas, criança, escada, essas coisas, sabe? Aham. Tá. É, Bom, então você teve essa formação dentro do seu trabalho anterior, né? Uhum. E, e aí essa parte também de bibliografia, nessa questão da segurança, isso tem dentro da indústria, né? Eu imagino. Como é que era isso? Era uma formação que a gente era componentes que era eleito pela diretoria para fazer parte da CIPA, que era a formação do Conselho de Trabalho. E a gente fazia através do sindicato, que era da categoria do têxtil, onde eu trabalhava. E a gente Ah, tá. atuava assim, né, no espaço interno da firma, observação, essas coisas. Uhum. Porque ele dava assim com era muita máquina, muito Uhum. perigo, muito óleo, Sim, muita coisa. sim. Uhum. Entendi. Obrigada, Benedita. Eu que Quem, agradeço. quem mais gostaria de falar? Ó, estou vendo aqui na ordem, vou chamar, gente. Companhia da Arte JT Judite Torres. Quer falar? Boa noite, Boa meu noite, nome é Judite. Judite, Cia de Arte Judite Torres. É só que o D não tem o E, e, Tá. e nem o último E também. Aham. Eu trabalho com arte, aí já tem mais de 20 anos. Eu comecei, para falar a verdade, a arte entra na minha vida desde que eu nasci. Tá, deixa eu te perguntar antes uma coisa. Me fala de onde você é e quais são as ocupações que você faz dentro da arte. Eu sou de Ananindeua, no Pará. Eu Como moro, é, qual é a sua eu cidade? moro Eu moro em Ananindeua, no Pará. Me deu Pará. Tá. E faz sua descrição também, por favor, Judite. Eu sou uma pessoa, tenho 56 anos, sou negra, cabelos longos, né? É, bem, um pouco abaixo do seio. O cabelo ele é ondulado, tenho os olhos claros, os óculos, tenho em média 1,52 de altura. Estou com uma blusa verde, com uns detalhezinhos ondulados. Estou sentada, né? É, é isso, mais ou menos. Tenho Ótimo. formação em pedagogia e sou formada também em artes dramáticas pela Escola Técnica Anísio Teixeira, uma escola do Estado. Sou da primeira turma dessa formação. Trabalho com a arte já tem mais de 21 anos. Eu sou de um conhecimento primeiro empírico, para depois ir para o científico. A arte ela entra na minha vida desde que, antes de eu nascer, minha mãe fazia muita contação de história e meu pai, nas horas de lazer, gostava de violão, de tocar em barzinho. E eu cresci no meio dessa vida da minha mãe, contar história para os vizinhos, para a gente mesmo. E sou formada também em contação de história, também tenho formação em palhaçaria, tenho a minha palhaça, que o nome dela é Pitoca, além de ser atriz, bailarina, dançarina e sou formada também em arte e educação. Trabalho Aham. com assistente de produção da artes cênicas no segmento de teatro, dança e música.
né? Mas a minha companhia, eu fundei ela em 2013. Ela é uma companhia solo, só que ela agrega outros grupos que eu produzo e dirijo, como o Variarte Brechó, que é um segmento de uma arte, uma pegada de brechó, né, que trabalha com materiais usados, e também com a culinária. Eu trabalho com a parte também, além de produzir, dirigir e coreografar, eu gosto muito e trabalho com a pesquisa do espaço de geográfico, de transição e transitório Foucaultiano e a escrita de Laban. Eu atuo também como atriz figurante em websérie, faço comerciais, filmes e novela. Aham. E você falou que a tua formação, na verdade, foi na educação, né? Você não teve Sim, formação direta nas artes. não, eu tenho a formação técnica em arte. E tenho Nessa vários escola, é cursos. verdade, na Escola É, Técnica Anísio Teixeira. isso foi a minha Aham. primeira formação. Eu Tá. comecei com a Uhum. empírica e depois eu fui procurar o técnico, depois eu Isso. fui agregar a pedagogia, Tá. porque eu trabalho com arte pedagógica já tinha bem antes da minha formação, né, que eu trabalho com o segmento de primeiro fazer a contação de história e depois, dentro desse trabalho do ensino, eu começo a trabalhar os desenhos, né, para formar tanto os figurinos quanto o cenário dessa história que vai ser construída e construída no segmento do teatro ou da Deixa eu dança. te, deixa eu te perguntar uma coisa. Você faz também o desenho dos figurinos e cenários, é isso? É um trabalho coletivo, tudo que eu trabalho é Ah, tá, coletivo. Dentro entendi. das aulas, durante a construção desse processo, eu vou passando os rascunhos e as pessoas vão também rascunhando do que elas entenderam dessa história que está sendo construída para fazer a dramaturgia coletiva. E Entendi. isso vai se formando cenário, figurino, a iluminação e Então, deixa eu te depois entra o perguntar. processo da música. Entendi. Deixa eu te perguntar a questão da formação do grupo inteiro. Você falou da sua formação, você fez uma formação técnica. As outras pessoas, você disse que é solo, mas que agrega com outras companhias, é isso? E aí Com as outras outros grupos, pessoas, outras outros pessoas. grupos, aham. E as outras pessoas têm formação ou vão aprendendo fazendo? Como é que acontece isso? Depende. O grupo Variarte tem pessoas com formação técnicas e também tem pessoas com formação de faculdade, que são várias formações. A maioria são formação técnica na área da arte dramática mesmo, e da palhaçaria, e algumas vêm para design de moda e de teatro. E quando eu dou aula também para pessoas que não têm formação nenhuma aqui na periferia, nas escolas. Então, eu vou fazendo um trabalho do que a pessoa tem dentro da sua comunidade, o que ela vem da linguagem materna, para ela conseguir passar isso para a cena. Uhum. Uhum. E essa parte de bibliografia, de livros, para você buscar os conhecimentos, como é que foi ao longo da sua vida? Isso aí eu sempre gostei de ler. Eu creio que a leitura ela já agrega na minha família com a leitura bíblica, né? E depois veio a poesia. Eu sou apaixonada pela Cecília Meirelles, eu gosto muito das leituras e dos nossos autores também paraenses. Eu Uhum. venho de uma vivência ribeirinha, de uma lavadeira, uma costureira. Então, e nós vivemos numa ilha. O Pará ele é cercado de água, né? E aonde eu moro atualmente há 30 anos, que é o meu bairro, eu sou cercada pelos braços de rio.
que a Ananindeua também é uma ilha dentro de uma ilha. Aí eu sou cercada. Então, essas vertentes ribeirinhas, essa água e essa terra que eles são o movente do meu fazer artístico. Além das nossas histórias, dos nossos mitos, eu trabalho muito com o Valci Monteiro, né? Eu fazia um trabalho já com ele enquanto ele era vivo, que a gente participava de vários trabalhos juntos, é, numa biblioteca que é chamada Santo Antônio Maria Zacarias, do Colégio São Paulo. E a Visagem de Assombrações do livro dele é uma vertente muito forte, né? Mas também o professor Paz Loureiro, que é uma figura, é um livro que, como envolve muitas águas, eu uso muito como referência, né? E dentro da minha negritude, atualmente eu estou usando a referência do Soti Coiatê, Ah, maravilha. é Eu um tive, maravilhoso que eu tive um prazer muito grande de fazer uma oficina atual, dia 27, vai fazer um mês agora, com o Isaac Bernard, é. né? E ele trouxe, eu já tinha algumas pesquisas sobre a África, né? E já tinha feito alguns trabalhos para escolas sobre o apartheid. Então, eu sempre procuro pesquisar, e na própria área do Foucault, que é a minha referencial de pesquisa mesmo, de trabalho, né? E o Laban, sobre a dança contemporânea, o sistema dele de ensino, e também a Marta Graham, que é da dança moderna, e que eu já conheci bem antes, já trabalho com ela bem antes da dança contemporânea. A dança contemporânea, ela entra na minha vida Veio bem da... depois. Muito bacana, viu, Judite? Muito legal te ouvir. Muito Simô, bom. Oi. 8h26, tá? Não, já acabou, Judite. Obrigada, querido. Quem é o próximo? A gente está procurando deixar 5 minutos para cada um, quer dizer, eu não contei quantos temos que não da equipe, para saber quanto tempo tem para cada um. Mas são quase 8h30, eu acho que a gente tem que começar a concentrar um pouquinho para poder ter tempo de falar das soluções, né? Que a gente está ainda falando nas dificuldades e nas batalhas aí da formação. Quem quer falar? Se ainda não falou. Cris, Daniel, Emanuela falou? Ainda não, né? Quer falar, Emanuela? Acho que não. Oi, Oi, eu tô cadê? aqui com o pequeno, eu tô falando rapidinho. Ah, tá bom. Mas só para ilustrar, né? Eu sou de Brasília, sou iluminadora e, bom, tô interessada mais em entender a, isso tudo, né? Essa reunião, isso tudo. Tô querendo mais ouvir mesmo. E como foi sua formação, Emanuela? Eu Pra... sou formada em artes cênicas pela Faculdade de Dulcina de Brasília. E a parte na iluminação eu me formei na vida, no dia a dia, porque a gente não tem um curso de iluminação em Brasília, não, pelo menos não tinha, né? Hoje tem alguns pequenos, mas não tem uma faculdade de iluminação em Brasília, então a gente aqui se forma muito no trabalho. Aham. Tá, e essa parte de uma certificação mesmo, você tem certificação? Você conseguiu fazer seu registro, seu Na- profissional?
como na parte de iluminação, minha certificação foi com os trabalhos mesmo. Eu tenho hoje registro, Tá. mas comprovando trabalhos, não um curso, sabe? Uhum, uhum. No sindicato, né? É. Tá. E dentro da iluminação você encontrou bibliografia a respeito, coisas para você aprofundar a sua formação? Como é que foi isso? Sim, assim, eu acho que tem uma bibliografia, tem Iluminadores em Brasília, inclusive com livro, né? Uhum, Mas a minha influência é mais o contato com os iluminadores de Brasília, uhum, que foi acrescentando a minha formação. E hoje, eu acho que depois da pandemia, acabou crescendo bastante a pesquisa, né? Com uhum, muitos vídeos que foram surgindo de processos de criação de iluminadores do Brasil inteiro e fora, né? Inclusive, tem um uhum. canal de pessoas de Brasília que fazem essa pesquisa que é bem interessante. Aham. Bom, mais alguma coisa que você queira complementar? Não, é isso. Obrigada. Então tá, obrigada, querida. Quem mais? Renata Rezende. Quer falar, querida? Olá, tudo bem? Eu sou uma pessoa surda. Eu estou num lugar com as paredes brancas, tem uma cortina, estou usando uma blusa rosa, uma rosa meio escuro, né? Não é claro, mas também não é escuro, muito escuro. Meus cabelos são longos, sou morena. Eu sou atriz, dançarina, artista de teatro e também diretora. Sou diretora de teatro, faço parte da direção, fazer os roteiros, as apresentações. E sou produtora Uhum, cultural, de acessibilidade, de uhum. acessibilidade. De acessibilidade em festival, em diversos lugares, seja festival, trabalho, festas, eventos diversos. Eu tô te vendo, tá ok? Ok. Renata, deixa eu te perguntar uma coisa. Ela tá Pode te só. interromper. Peraí, ela tá Tá. terminando. Meu sinal é esse na comunidade surda, Renata Rezende, sinalzinho aqui. Então eu atuo. Renata, aqui. Aham. Quatro. Desculpa, gente, que eu fiz assim. Quatro aqui, ó. Configuração. Esse é meu sinal na comunidade surda, Renata. Então, eu atuo em diversas áreas, como artista, com performance, com poesia. Então, assim, é bem diversificado a área dela. Eu sou formada, minha formação, letras libras, e também eu fiz mestrado em tradução e tradução, mestrado em tradução. Uhum. Atualmente, do DR, estou de doutorando, ela está fazendo doutorado. Doutorado. Doutorado em literatura. Uhum. Hoje, atualmente, ela estuda doutorado em literatura. Uhum. Moro em Brasília, Desculpa. já fiz diversas palestras.
oficinas, ensino a Libras, performance, expressão facial, tudo isso dentro do teatro e também em outras áreas diversificadas na parte da cultura. Trabalho com ritmo corporal, e isso sim tem muitos anos, são muitos anos de caminhada nessa área. Já atuei em cursos diversos. Ah, não. Só pedindo para repetir que eu fiz uma confusão aqui. A formação dela em alguns cursos de teatro, dança, poesia e outros temas a mais de formação, falta a acessibilidade, né? A maioria de tudo que ela fez, ela não teve acessibilidade em intérprete. Ela ouvindo e tentando entender, tentando anotar, mas era um sofrimento muito difícil por falta do intérprete de Libras, de acessibilidade. Aí ela pensou o quê? Eu vou conversar com o pessoal sobre essa formação, né, na área artística da acessibilidade, para ter o intérprete de Libras, para que a gente pode realmente estar acessível, que a gente possa estar participando, explicando tudo essa vivência que nós temos nessa parte teatral de dança, porque é muito restrito, é muito pouco os profissionais que têm, e isso causa um grande problema para nós. Então, a gente precisa dessa acessibilidade, desse compromisso, dessa organização, para melhorar o nosso acesso. Então, é preciso essas diversas áreas da cultura. Renata, agora ela vai fazer uma pergunta, mas agora vai substituir, vai trocar a intérprete, tá bom? Vou fechar aqui. Quem ia fazer a pergunta para ela? Eu ia perguntar. Você espera só ela encontrar a Patrícia? Tá Agora bom. ela achou a Patrícia. Agora pode. Uhum. Renata, eu queria saber de onde você é. Ah, ela falou que é de Brasília. Deixa eu fechar meu coisa. Licença, gente, a Renata nasceu em João Pessoa, na Paraíba, depois ela mudou para Brasília. Ela mora aqui, tem mais ou menos uns 15 anos que ela mora aqui em Brasília, mas ela nasceu em João Pessoa, é paraibana. Tá. Beleza, Olha, Renata. a Renata gostaria de avisar, Elô, que ela esqueceu de avisar o quê? Ela trabalha hoje, ela é professora de Libras no Instituto Federal de Brasília, no IFB. Ela trabalha como professora de Libras no Instituto Federal de Brasília. Bom, mas o meu trabalho no Instituto Federal é diferente, é separado do trabalho de teatro. Lá eu sou professora. No teatro é diferente, eu faço performance, eu ministro oficinas, palestras, são duas áreas bem diferentes da minha atuação, como professora e como artista. Tem mais alguma dúvida para a Renata? Mais alguma pergunta? Ela pode explicar mais alguma coisa? Ela disse que esqueceu. Se precisar de alguma informação, pergunta que a Renata responde. Tem mais alguma coisa que queira saber, perguntar? Então, já que eu estou perguntando a todos também sobre a questão da bibliografia dos livros, você conseguiu, até para suprir essa dificuldade de ouvir dentro dos cursos, se você conseguiu encontrar bibliografia para te ajudar na sua formação? Bom, eu encontrei sim alguns livros, a literatura eu encontrei sim. Bibliografia ajudou bastante. Encontrei sim. Livros eu encontrei, mas a dificuldade do estudo é o português para meditores, né? É o quê? Desculpa, eu não entendi, Patrícia. Porque, olha só, é porque se tiver o intérprete de Libras junto, facilita a leitura dos livros em língua portuguesa, porque a língua portuguesa, para a pessoa surda, é uma língua, é uma segunda língua. No doutorado, por exemplo, eu estou estudando doutorado agora. Estou lendo bastante, todo dia estou lendo. Para mim é bem complicada essa questão da leitura, porque como pessoa surda, Libras é a primeira língua, português como segunda língua. Interessante. A gente não tem essa dimensão, né? Muito interessante se ouvir. Uhum.
Estou explicando para a Renata a sua fala, que a sociedade não sabe que o surdo tem a Libras da primeira língua, no português como L2, então estou explicando para ela agora essa nossa diálogo. Essa é a dificuldade maior, é a barreira maior, mais difícil da leitura. É. Muito obrigada, viu, Renata, pela tua colaboração. Já já a gente vai passar para pensar nas soluções para essas dificuldades todas, né? Gente, temos 20 minutos. Vamos ver quem ainda não falou aqui para eu me achar. Eu acho que todos falaram, né? Eliezer, que é nosso colega de pesquisa, por isso deixei para a última aqui na fila. Fala, Eliezer. Ei, gente, boa noite. Eu sou Eliezer, né? Sou um homem preto, retinto, é, calvo, com cabelos meio enrolados, meio dredados, pequenos, poucos, uma barba branca, com um pouco de falhas, né? Um óculos com a armação vinho, né? Pouco quadrado. Estou no laboratório da universidade que eu trabalho e estou com camisa preta, né? Sou iluminador, sou ator, né? Eu venho do do teatro de grupo, do teatro amador, né? Fiz teatro amador por muito tempo, depois fui fazer o curso técnico de teatro, fiz aqui sou de Belo Horizonte, né? Na verdade, nasci em Contagem e hoje estou em Belo Horizonte, né? Fiz o curso técnico de ator, e depois fui me enveredando, né? Aí pela área da luz, né? Que eu tenho formação técnica também em eletrônica, né? E fui me enveredando pela área da luz, que eu criei um certo interesse pela área, né? Também não fiz nenhum curso diretamente, curso reconhecido assim pelo MEC, assim, na área de iluminação, né? Mas foram oficinas mesmo, e as pessoas as quais eu acompanhava, os iluminadores, né? Que eu sempre acompanhei, são pessoas e na área da iluminação, assim como outras áreas também, sempre existe essa troca, né? Sempre existe aquele mestre que a gente está acompanhando e tem essa troca, né? Que mais? Faço parte da ANTE, né? Faço parte do coletivo na ANTE, estou como representante do coletivo Multicabo MG, do Salve a Graxa BH, né? E estou na pesquisa também desde o início. A gente, nessa luta aí durante a pandemia também, a gente conseguiu levantar aí a OPL Dona Naná, né? Qual a gente está aí nessa luta, está no Congresso, né? Já está aí passando, caminhando e seguindo o seu caminho, né? Não sei se todos conhecem o PL Dona Naná, mas é um PL que tem 2 itens só, né? Que um dos itens o reconhecimento dos mestres, né? Para que realmente o governo pense no reconhecimento de uma forma de alguma coisa, um museu, alguma coisa, para que a gente possa ter esse reconhecimento dos mestres que nos ensinaram, em todas as áreas a gente sabe, principalmente na área da técnica, né? E o outro é que em todo edital lançado pelo governo, né, tenha sempre a oportunidade para que os técnicos também possam estar participando desses editais, né? Então, assim, obrigatoriamente, né, tem a participação de técnico e também editais que facilitem a inscrição dos técnicos também. Basicamente isso. Na iluminação, atualmente eu estou fazendo graduação em teatro, fazendo licenciatura. Tenho a literatura. Literatura de iluminação a gente encontra bastante, né? A gente tem muita literatura. Assim, a gente sempre tem amigos que indicam literatura, então tem sempre nessa bolsa da literatura. Tem uma pesquisa que é Luz para os Corpos Pretos, né? Tenho certeza que, assim, que não sou o único iluminador preto que tem essa pesquisa, tem outros iluminadores pelo país afora que também estão nessa busca.
E, no caso, literatura para esta área em questão, né, de luz para corpos pretos, eu ainda não encontrei. Pode até ser que tenha, né? Mas eu acho que ainda não encontrei ainda. Então, assim, é uma busca que a gente tem feito também, né? Inclusive, a gente tenta juntar alguns outros iluminadores também pretos que estão fazendo essa pesquisa, essa busca, para a gente sentar e conversar também, quem sabe, um grupo de pesquisa nessa luta, nessa busca, né? Que mais? Esqueci agora, Elô, tem mais alguma pergunta? Deixa eu te dizer. Quer dizer, a maior dificuldade na formação e na qualificação profissional, que você sente como a maior dificuldade, eu acho que você está falando que é essa questão, né? Da iluminação nos corpos pretos. Mas você buscou cursos de iluminação? Você chegou a fazer cursos de iluminação? Você começou a trabalhar na prática? Você tinha... Aí busquei alguns cursos, né? Mas eram mais oficinas mesmo. Mais oficinas e acompanhar outros iluminadores, iluminadoras. Aí foi na prática, aprendendo, fazendo, né? Vendo e fazendo junto, né? Sempre fazendo junto, né? E aí, eu acho que, com relação à formação também, né? Hoje, eu, dentro da universidade, tento auxiliar também, tentar ajudar também os alunos a pelo menos, a pensarem qual que é o seu caminho e a sua trajetória, né? Não tem, assim, a obrigação nem a intenção de formar iluminadores ou iluminadoras, né? Mas, pelo menos, para que os alunos, alunas e alunos tenham conhecimento da existência da iluminação, quanto de outros também, porque, às vezes, principalmente aqui na UFMG, a gente percebeu que os alunos passavam pelo curso, tanto bacharel como licenciatura, e, às vezes, não conheciam as outras áreas do teatro, né? Então, a gente tem feito esse trabalho aqui. Nós somos 4 técnicos aqui na universidade, né? Tem técnico de iluminação, cenografia, figurino, né? Então, a gente tem feito isso, enquanto técnico servidor da universidade, a gente dá práticas de 30 horas, onde a gente passa algumas coisas que a gente tem sobre o nosso trabalho, para que os alunos tenham esse contato e conhecimento também. Maravilha, obrigada. Gente, eu vou tentar ser muito, muito breve na minha história. Eu não tenho uma formação direta no teatro, sempre fui uma apaixonada pelo teatro. A minha vida inteira não só assistia muito teatro, como brincava de fazer teatro o tempo inteiro. Pegava um livro que era de texto corrido, transformava ele em texto teatral, pegava o abajur, fazia luz, cenografia. Desde criança sempre fiz isso. Fui fazer desenho industrial e, durante minha formação, tive uma proximidade com o teatro e já fui convidada, já comecei a buscar cursos e fui convidada para ser sócia de um cenógrafo. Ganhei esse presente na minha vida, que era o Martin Gil. E, então, fui aprendendo fazendo junto com ele. Simplesmente, aos 21 anos de idade, eu assinei junto com ele a cenografia para o Teatro dos Quatro. Direção do Paulo Mamede, Sérgio Brito em cartaz. E assim eu comecei de sopetão, com vários conflitos e várias dificuldades. Aí fui fazendo cursos, fui chamada também para ser atriz nesse meio tempo, e também fazendo curso de dança, de teatro, de voz, de tudo. Enfim, fazendo cursos avulsos e aprendendo na raça, fazendo. Fiz muito trabalho de adereços. Enfim, depois tive um grande mestre, imenso, gigante, maravilhoso, que foi Luiz Carlos Ripper, com quem eu trabalhei no Centro Técnico de Artes Cênicas, fazendo pesquisa com ele e como assistente dele, e era um cara preocupadíssimo de fazer bibliografia brasileira, como o Renato falou, da gente pensar o nosso fazer com todas as dificuldades que tem, mas como uma característica que tem a sua forma de ser criativo, diferente, da gente não buscar referências europeias, como sempre, que o nosso lugar deveria ser a carreira na floresta e não a caixa cênica, mas que temos que aprender também sobre a caixa cênica. Enfim, eu não vou me alongar, porque senão eu falo 200 horas sobre o Ripper, que é
um mestre eterno, maravilhoso. Meu doutorado foi uma pesquisa sobre ele, eu tenho 2 livros publicados sobre ele. Trabalhei numa escola técnica que se chamava Luiz Carlos Ritter, dei aula de administração teatral, de Universo das Artes Cênicas, era uma escola que formava aderecistas, contra-regra, camareira, era uma escola muito bacana, da FATEC, uma escola pública, que bastava ser alfabetizado e ter 18 anos. A gente tinha 16 anos. A gente tinha aluno de 16 anos a 80 anos que entrava para fazer curso, era uma coisa incrível. Enfim, fiz um mestrado sobre o uso do teatro, trabalhei com o teatro boneco, fui 2 anos sócia do Fernando Santana, que era um grande bonequeiro de teatro, e fiz meu mestrado a partir de uma experiência com ele, educativa, em campanhas educativas, com o uso da linguagem do teatro de forma animada. Enfim, é uma trajetória aí longa, tem mais de... Desde 82 eu trabalho nas artes cênicas, é muito tempo. E estou na ANTE, fundamos, Renato, junto comigo, e um outro grupo, a Associação Grafias da Cena Brasil, para também buscar unir esforços aí nessa área. Então, gente, queria chamar quem gostaria de falar sobre o que a gente busca para sair dessas dificuldades. Né? Quais são? A gente tem 10 minutos, eu errei no controle do tempo aqui, mas vamos, a gente passa só um pinguinho do tempo para poder ouvir quem gostaria de falar sobre o que a gente pode ter de solução, que parcerias, onde a gente busca soluções para esses problemas todos que a gente falou aqui. Gente, vamos lá, vamos falar. Vamos lá. Tanta diversidade, né, nas falas, sempre é muito... O Brasil são tantas possibilidades e realidades, né? Mas ouvindo vocês hoje, pelas experiências que a gente tem vivido, né, Lô, eu fico pensando como, e acompanhando um pouquinho os programas de formação na universidade e tantos outros cursos livres, como seria possível, acho que é um desafio gigante, mas como tentar aproximar essas duas realidades, né? Uma realidade da prática, como tantos colegas colocaram aqui, com essa realidade dos processos de ensino, né? Como essas coisas estão se juntando. Não, eu acho que para formar um único caminho, porque realmente eu acredito na diversidade da produção e na variedade de perspectivas que temos no Brasil, mas para tentar criar lugares comuns e lugares que sejam mais próximos da realidade, nas mais diferentes vertentes, né? Eu não sei como foi o primeiro encontro, mas, por exemplo, eu vejo que todas as disciplinas têm as suas poéticas e as suas técnicas, mas, né, colegas da luz aí, sobretudo, sem mexer nos equipamentos, refletores, entender, eu não consigo praticar. A gente, na cenografia, sem construir, como que essas junções têm acontecido, né? Porque me parece que a experiência prática é muito rica, e talvez tentar conectar com campos de ensino, porque, por exemplo, a gente vê hoje, ou em outros caminhos, tantos amigos da universidade que acabam não tendo disponibilidade de estar aqui, mas seria possível isso? Ao mesmo tempo, eu tenho visto muito sobre práticas mais na universidade. Seria possível integrar? Me parece que esse caminho seria uma tentativa. Só um pouquinho. Jogando aqui uma coisa bem abrangente aí para, por favor, participem junto. Aí Suas últimas palavras, porque meu fone acabou a bateria e eu tirei e fiquei um segundinho. Você estava falando da dificuldade. Peraí, deixa eu subir a tela aqui. Que os amigos da universidade, aí o meu fone acabou. E seria bom estar aqui. Eu percebo que tem os dois caminhos, tanto as pesquisas quanto as práticas, olhando mais para a realidade, quanto essa realidade, essa prática, buscando, né, como eu vi tanto hoje, essas bibliografias, mas seria possível um caminho que integrasse? Por onde isso acontece? Na verdade, estou colocando mais perguntas aqui também para ouvir os colegas, mas me parece que seria um caminho importante, já que a gente não tem um único modo de fazer no Brasil, isso me parece muito característico, específico, com relação, por exemplo, a outras culturas, a outros países, né? Isso é fundamental. Eu vou puxar uma pergunta
para tentar Acho que guiar. o Cris está na fila aqui, viu, Elô? Ah, Só para desculpa, falar. Cris, eu não vi sua mão. Desculpa, meu amor. Vamos lá. Não, de boa. Não, eu já tenho sugestões mais objetivas, assim. Eu acho que através de uma mediação com o MEC, porque a gente precisa entender o que precisa num curso de formação. Então, para formar uma pessoa de luz, o que precisa? Para criar, tem que ter de eletricidade, o que é? E aí, só que as realidades são múltiplas. Então, seria interessante se uma universidade de cada região do Brasil, um curso de artes cênicas de cada região, uma do Norte, uma do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste, pudessem criar um grupo de estudos para propor uns cursos de formações técnicas mais curtos, de um ano e meio, que possam ser implementados em outras regiões do Brasil, assim. Então, acho que, porque aí a gente vai ter uma variedade, e paralelo a isso, como que também, como que a gente consegue pensar os estágios na nossa área, que não são pensados. E aí eu acho que tem que ser uma relação dos sindicatos com as universidades, com os cursos técnicos, porque o nosso estágio é muito informal, não tem remuneração. Como que é possível um estágio estar dentro de um projeto de extensão de uma universidade, por exemplo? E aí um estudante que quer aprender iluminação, ele vai receber uma bolsa de extensão, mas vai estar dentro do grupo, porque o grupo não tem condições de pagar essa bolsa para ele por um semestre. Então, acho que entender a extensão também como uma possibilidade, e aí nos institutos federais, acho que os institutos que têm esse olhar para o ensino médio pode ser um grande campo de atuação de formação técnica. Então, não sei se necessariamente acho que as universidades, por causa da trajetória mais longa dos cursos de formação nessas áreas, mas eu acho que essa mediação com o MEC e a possibilidade de criação, depois que já está estruturado, isso pode ser aplicado dentro dos IFs e as pessoas terem essa formação. E aí, acho que associado a isso, a gente precisa desse estudo da regulamentação das profissões para entender o que eu estou formando, né? Então, assim, e entendo que isso fica a cargo desse diálogo do mercado e tal, mas acho que pode ser dentro da extensão das universidades, dialogando com grupos de teatro. Acho que também essa relação dos projetos de extensão podem ser um espaço de regulamentação ou de pesquisa, enfim. Mas acho que talvez, aí eu não sei se na universidade, nos IFs, mas acho que esse especificamente seria melhor ser encabeçado por um único curso, essa regulamentação com um diálogo mais amplo, enfim, essas são, acho que, enfim, né? Joguei pro coleguinha, para as universidades se virarem, mas eu acho que a gente precisa dessa parceria, desse lugar de formação, assim. Produção, acho que a gente tem duas ou três formações de graduação de produção no Brasil só, mas já podem pensar. E um curso técnico, a gente tem superior de enfermagem, técnico de enfermagem. A mesma coisa pode ser para produção. Existe técnico em administração de 2 anos e tem graduação. Então, eu acho que essas áreas, tanto iluminação, produção, cenografia, a gente poderia ter esses cursos técnicos dentro dos IFs também. Enfim, é isso. Muito bom. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que eu dei aula durante 6 anos na Universidade Cândido Mendes, eu dava aula no curso de Design de Interiores e no curso de formação de atores e atrizes. E eu dava aula de cenografia, de espaço cênico. Era uma experiência incrível. E muitos outros professores diziam: caramba, a diferença que os atores fazem quando chegam na minha disciplina, depois de ter passado por você, amplia o entendimento da relação com o espaço. Né? O ator chega dentro de um palco e não sabe o porquê de cada material, cor, objeto que está em torno dele, né? Então, isso é uma formação também super importante. É só uma complementação da minha história aqui. Aí só porque, aí por isso que eu acho que a dança tem que ser cobrado para que os cursos de dança também tenham isso, não só os de teatro. Aham. Mas nem todos de teatro. Já fui tentar, depois que a Cândido Mendes faliu, eu fui oferecer em outros cursos de formação de atores, na Cal, e eu disse, não, o nosso esquema com o MEC está fechado, nosso curso está aprovado, eu não vou botar uma disciplina a mais. Não, quando tem, é no teatro, é isso que eu tô querendo dizer. É verdade, verdade, quando tem. Mas mesmo no teatro é raro isso ter.
né? Eu dei aula durante o meu doutorado na cenografia na Unirio, eu dava aula de cenografia 1, que é para todos os cursos, tanto formação de atores, licenciatura, todos os cursos, fazem a cenografia 1, depois as outras cenografias só quem vai seguir na área, mas o que era oferecido lá não, era uma coisa histórica só, não era essa coisa da relação do corpo com o espaço, né? Então, acho que tem tanta serventia, é importante também, mas... Bom, a pergunta que eu ia provocar exatamente sobre uma parceria com o MEC, você já trouxe essa questão que eu acho que realmente é importantíssima, né? E essa política do reconhecimento de saberes técnicos, né? Que a gente já veio, não me lembro quem que falou da Dona Naná. Ah, eu quero te ouvir. Daniel? Acho que é, né? Daniel. Daniel. Então você fala, depois eu complemento. Daniel. Tá. Eu ia trazer também o que o Eliezer trouxe sobre Dona Naná, porque eu acho que uma coisa importante, para além do MEC, para além do Ministério do Trabalho, que eu acho que é um que tem que se também ter uma... Para os cursos técnicos, por exemplo, o Ministério do Trabalho é um que a gente vai ter que também fazer pontes, assim como com o MEC. Mas como a gente faz também para reconhecer os saberes que não estão institucionalizados? Como é que esses saberes que não estão na academia, como é que esses saberes que não estão nos cursos técnicos, eles também são valorados? Como é que eles também podem ser considerados, né? Porque eles também formam. E, e eu acho que hoje, por exemplo, do meio que eu frequento muito, agora, cada vez mais com a coisa do técnico de segurança, vou dar esse exemplo no circo, por exemplo. Hoje nós temos técnicos de segurança dizendo para os circenses é necessário haver segurança, só que um técnico de segurança, ele julga diante de quê? Das normas existentes. Então, qual é a norma existente? Ele vai cobrar em cima daquilo. E nós temos circenses com a frase clássica que é eu sempre fiz assim, nunca deu nada, então eu continuo fazendo. Ou seja, existem polos muito antagônicos que não dialogam. E não dialogam porque um está querendo dizer para o outro como é que se faz. E um não reconhece no outro os